Leitura diária da Bíblia. Dia 34. Antigo Testamento. Job 30, Job 31, Job 32. Porém agora riem de mim os mais jovens do que eu, cujos pais eu havia desdenhado até de os pôr com os cães de meu rebanho. De que também me serviria a força de suas mãos, nos quais o vigor já pereceu? Por causa da pobreza e da fome andavam sós, roem na terra seca, no lugar desolado e deserto em trevas. Que colhiam malvas entre os arbustos, e seu alimento eram as raízes dos zimbros. Do meio das pessoas eram expulsos, e gritavam contra eles, como a um ladrão. Habitavam nos barrancos dos ribeiros secos, nos buracos da terra, e nas rochas. Bramavam entre os arbustos, e se ajuntavam debaixo das urtigas. Eram filhos de tolos, filhos sem nome, e expulsos de sua terra. Porém agora sirvo-lhes de chacota, e sou para eles um provérbio de escárnio. Eles me abominam e se afastam de mim, porém não hesitam em cuspir no meu rosto. Pois Deus desatou minha corda, e me oprimiu, por isso tiraram de si todo o constrangimento perante meu rosto. À direita os jovens se levantam, empurram meus pés, e preparam contra mim seus caminhos de destruição. Destroem meu caminho, e promovem minha miséria, sem necessitarem que alguém os ajude. Eles vêm contra mim como que por uma brecha larga, e revolvem-se entre a desolação. Pavores se voltam contra mim, perseguem minha honra como o vento, e como nuvem passou minha prosperidade. Por isso agora minha alma se derrama em mim, dias de aflição têm-me tomado. De noite meus ossos se furam em mim, e meus pulsos não descansam. Por grande força de Deus minha roupa está estragada, ele me prendeu como a gola de minha roupa. Lançou-me na lama, e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, porém tu não me respondes, eu fico de pé, porém tu ficas apenas olhando para mim. Tu te tornaste cruel para comigo, com a força de tua mão tu me atacas. Levantas-me sobre o vento, e me fazes cavalgar sobre ele, e dissolves o meu ser. Porque eu sei que me levarás à morte, e à casa determinada a todos os viventes. Porém não se estende a mão para quem está em ruínas, quando clamam em sua opressão. Por acaso eu não chorei pelo que estava em dificuldade, e minha alma não se angustiou pelo necessitado. Quando eu esperava o bem, então veio o mal, quando eu esperava a luz, veio a escuridão. Minhas entranhas fervem, e não se aquietam, dias de aflição me confrontam. Ando escurecido, mas não pelo sol, levanto-me na congregação, e clamo por socorro. Tornei-me irmão dos chacais, e companheiro dos avestruzes. Minha pele se escureceu sobre mim, e meus ossos se inflamam de febre. Por isso minha harpa passou a ser para lamentação, e minha flauta para vozes dos que choram. Eu fiz um pacto com meus olhos, como, pois, eu olharia com cobiça para a virgem? Pois qual é a porção dada por Deus acima, e a herança dada pelo Todo-Poderoso das alturas? Por acaso a calamidade não é para o perverso, e o desastre para os que praticam injustiça? Por acaso ele não vê meus caminhos, e conta todos os meus passos? Se eu andei com falsidade, e se meu pé se apressou para o engano? Pese-me ele em balanças justas, e Deus saberá minha integridade. Se meus passos se desviaram do caminho, e meu coração seguiu meus olhos, e se algo se apegou às minhas mãos, que eu semeie, e outro coma, e meus produtos sejam arrancados. Se foi meu coração se deixou seduzir por alguma mulher, ou se estive espreitei a porta de meu próximo, que minha mulher moa para outro, e outros se encurvem sobre ela. Pois tal seria um crime vergonhoso, e delito a ser sentenciado por juízes.
Pois seria um fogo que consumiria até a perdição, e destruiria toda a minha renda. Se desprezei o direito de meu servo ou de minha serva quando eles reclamaram comigo, que faria eu quando Deus se levantasse? E quando ele investigasse a causa, o que eu lhe responderia? Aquele que me fez no ventre materno também não fez a ele? E não nos preparou de um mesmo modo na madre? Se eu neguei aos pobres o que eles desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, e se comi meu alimento sozinho, e o órfão não comeu dele, porque desde a minha juventude cresceu comigo como se eu fosse seu pai, e desde o ventre de minha mãe guiei a viúva, se eu vi alguém morrer por falta de roupa, e o necessitado sem algo que o cobrisse, se sua cintura não me bendisse, quando ele se esquentava com as peles de meus cordeiros. Se levantei minha mão contra o órfão, quando vi que seria favorecido na corte judicial, que minha escápula caia do meu ombro, e meu braço se quebre de sua articulação. Porque o castigo de Deus era um assombro para mim, e eu não teria poder contra sua majestade. Se eu pus no ouro minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és minha confiança, se eu me alegrei de que minha riqueza era muita, e de que minha mão havia obtido muito. Se olhei para o sol quando brilhava, e a lua quando estava bela, e meu coração se deixou enganar em segredo, e minha boca beijou minha mão, isto também seria um delito a ser sentenciado por juiz, porque teria negado ao Deus de cima. Se eu me alegrei da desgraça daquele que me odiava, e me agradei quando o mal o encontrou, sendo que nem deixei minha boca pecar, desejando sua morte com maldição. Se a gente da minha casa nunca tivesse dito, quem não se satisfez da carne dada por ele? O estrangeiro não passava a noite na rua, eu abria minhas portas ao viajante. Se encobri minhas transgressões como as pessoas fazem, escondendo meu delito em meu seio, porque eu tinha medo da grande multidão, e o desprezo das famílias me atemorizou, então me calei, e não saí da porta. Quem me dera se alguém me ouvisse? Eis que minha vontade é que o Todo-Poderoso me responda, e meu adversário escrevesse um relato da acusação. Certamente eu o carregaria sobre meu ombro, e o poria em mim como uma coroa. Eu lhe diria o número de meus passos, e como um príncipe eu me chegaria a ele. Se minha terra clamar contra mim, e seus sulcos juntamente chorarem, se comi seus frutos sem pagar dinheiro, ou fiz expirar a alma de seus donos, em lugar de trigo que me produza cardos, e ervas daninhas no lugar da cevada. Aqui terminam as palavras de Jó. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque ele era justo em seus olhos. Porém se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu sua ira, porque justificava mais a si mesmo que a Deus. Também sua ira se acendeu contra seus 3 amigos, porque não achavam o que responder, ainda que tinham condenado a Jó. E Eliú tinha esperado a Jó naquela discussão, porque tinham mais idade que ele. Porém quando Eliú viu que não havia resposta na boca daqueles 3 homens, sua ira se acendeu. Por isso Eliú, filho de Baraquel, buzita, respondeu, dizendo, eu sou jovem e vós sois idosos, por isso fiquei receoso e tive medo de vos declarar minha opinião. Eu dizia, os dias falem, e a multidão de anos ensine sabedoria. Certamente há espírito no ser humano, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz entendedores. Não são somente os grandes que são sábios, nem somente os velhos entendem o juízo. Por isso eu digo, escutai-me, também eu declararei minha opinião. Eis que eu aguardei vossas palavras, e dei ouvidos a vossas considerações, enquanto vós buscáveis argumentos. Eu prestei atenção a vós, porém eis que ninguém há de vós que possa convencer a Jó, nem que responda às suas palavras. Portanto não digais,
encontramos a sabedoria, que Deus o derrote, e não o homem. Jó não dirigiu suas palavras a mim, nem eu lhe responderei com vossos dizeres. Estão pasmos, não respondem mais, faltam-lhes palavras. Esperei, pois, porém agora não falam, porque já pararam, e não respondem mais. Também eu responderei minha parte, também eu declararei minha opinião, porque estou cheio de palavras, e o espírito em meu ventre me obriga. Eis que meu ventre é como o vinho que não tem abertura, e que está a ponto de arrebentar como odres novos. Falarei, para que eu me alivie, abrirei meus lábios, e responderei. Não farei eu acepção de pessoas, nem usarei de títulos lisonjeiros para com o homem. Pois não sei lisonjear, caso contrário, meu Criador logo me removeria. Novo Testamento, Mateus 10:15 da noite menos 46. Então os fariseus foram embora, e se reuniram para tramar como o apanhariam em cilada por algo que dissesse. Então os fariseus foram embora, e se reuniram para tramar como o apanhariam em cilada por algo que dissesse. Depois lhe enviaram seus discípulos, juntamente com os apoiadores de Herodes, e perguntaram: Mestre, bem sabemos que tu és verdadeiro, e que com verdade ensinas o caminho de Deus, e que não te importas com a opinião de ninguém, porque não dás atenção à aparência humana. Dize-nos, pois, o que te parece, é lícito dar tributo a César, ou não? Mas Jesus, entendendo a sua malícia, disse: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo, e eles lhe trouxeram um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta imagem, e a inscrição? Eles lhe responderam: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Quando ouviram isso, eles ficaram admirados, então o deixaram e se retiraram. Naquele mesmo dia chegaram a ele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés disse: Se um homem morrer sem ter filhos, seu irmão se casará com sua mulher, e gerará descendência ao seu irmão. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro se casou, e depois morreu, e sem ter tido filhos, deixou sua mulher ao seu irmão. E da mesma maneira também foi com o segundo, o terceiro, até o 7. Por último, depois de todos, a mulher também morreu. Assim, na ressurreição, a mulher será de qual dos 7? Pois todos a tiveram. Jesus, porém, lhes respondeu: Errais, por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem se tomam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos de Deus no céu. E sobre a ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus vos falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos. Quando as multidões ouviram isto, ficaram admiradas de sua doutrina. E os fariseus, ao ouvirem que ele havia feito os saduceus se calarem, reuniram-se. E um deles, especialista da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus lhe respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, e com todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E, estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou, dizendo: Que pensais vós acerca do Cristo? De quem ele é filho? Eles lhe responderam: De Davi. Jesus lhes disse: Como, pois, Davi, em espírito,
o chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor a meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como o estrado de teus pés. Ora, se Davi o chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia lhe responder palavra, nem ninguém ousou desde aquele dia a mais lhe perguntar. Salmos. Salmo 6:16 da tarde menos 24. Desde o alto ele enviou, e me tomou, tirou-me de muitas águas. Ele me livrou do meu forte inimigo, e daqueles que me odeiam, porque eles eram mais poderosos do que eu. Eles me confrontaram no dia de minha calamidade, mas o Senhor ficou junto de mim. Ele me tirou para um lugar amplo, ele me libertou, porque se agradou de mim. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos ele me retribuiu. Porque eu guardei os caminhos do Senhor, nem me afastei do meu Deus praticando o mal. Porque todos os juízos dele estavam diante de mim, e não rejeitei seus estatutos para mim. Mas eu fui fiel com ele, e tomei cuidado contra minha maldade. Assim o Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante seus olhos. Porque eu guardei os caminhos do Senhor, nem me afastei do meu Deus praticando o mal. Porque todos os juízos dele estavam diante de mim, e não rejeitei seus estatutos para mim. Mas eu fui fiel com ele, e tomei cuidado contra minha maldade. Assim o Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante seus olhos. Amado Senhor, vemos tua compaixão pelos excluídos e quebrantados, estendendo tua mão para tocar os intocáveis com teu poder de cura. Ao ouvirmos teus ensinamentos sobre o sábado e tua autoridade sobre toda a criação, ajuda-nos a compreender o verdadeiro descanso em ti. Concede-nos corações que valorizem mais os relacionamentos do que as regras e que busquem fazer o bem em toda oportunidade. Que possamos confiar em teu poder para nos tornar completos e transformar nossas vidas conforme tua perfeita vontade. Oramos isso no poderoso nome de Jesus. Amém.